No número 22, a gente tem uma figura que mostra uma roldana sobre a qual passa uma corda que não desliza pela roldana e nas duas extremidades da corda estão presos dois blocos. O problema diz o seguinte: a figura mostra um sistema conhecido como máquina de Atwood. Nele, dois blocos de massas M1 igual a 4 kg e M2 igual a 7 kg estão ligados por uma corda que passa por uma roldana. Determine, letra A, a aceleração dos blocos. Letra B, a tensão na corda. Considere que não há atrito, o que faz com que a polia possa girar livremente e que a corda é inextensível. Além disso, que a massa da polia e da corda são desprezíveis e que os efeitos do arrasto são desprezíveis também. Notem que é importante a gente assumir que existe sim um atrito entre a polia e a corda. Então, para resolver esse problema aqui, eu vou fazer o seguinte. A gente sabe que existe aqui uma tensão nesse segmento de corda, eu vou chamá-la de T1. E a gente sabe que existe uma outra tensão na outra extremidade aqui. Estou, na verdade, desenhando a força que atua sobre os blocos, né? A gente sabe que essa tensão que atua no bloco da direita, que é o bloco de massa M2, por isso estou chamando de T2, ela tem que ter a mesma tensão que a que atua aqui no outro bloco. Na verdade, isso é uma simplificação que só é verdade se a gente considera que a massa da corda é desprezível. E além disso, a gente tem que considerar que a massa da polia também é desprezível. A gente vai ver no futuro como que a gente faz para resolver esse problema sem considerar que essa massa da polia seja desprezível. Então, eu vou assumir aqui que existe a possibilidade de haver uma rotação nesse sistema, nesse sentido indicado por essa seta aqui. Então, para resolver, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para cada um desses blocos separadamente. Vou colocar aqui um eixo, eu vou chamar de y1 para o bloco da esquerda, e vou colocar um outro eixo aqui do lado direito chamado de y2. A gente vai observar nesse sistema aqui como que a gente faz para resolver. Depois eu vou resolver ele de um jeito simplificado, em que a gente vai utilizar somente um eixo, tá? Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton para o bloco 1, o que a gente vai obter? Bem, tirando lá o bloquinho, a gente sabe que ele está sujeito a uma tensão que eu chamei de T1, e ele também está sujeito ao próprio peso P1. Vou colocar aqui do lado o eixo Y1 que eu coloquei aqui para poder descrever esse sistema. Ele é um eixo que na verdade é paralelo a essa direção aqui, né? Então, aplicando a lei de Newton, eu tenho que a força resultante no eixo y1 é igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração do bloco 1 no eixo y1. Então, as forças que eu tenho aqui são só essa tensão e o peso, então eu tenho que projetar ela na direção do eixo y1. Então, eu vou ficar com T1 projetado na direção do eixo y1 mais P1 projetado na direção do eixo y1 é igual a M1 vezes A1 no eixo y1. Notem que a projeção de T1 é completa na direção do eixo y1, então posso escrever simplesmente T1, aliás, aqui, isso, T1 projetado na direção do eixo y1 seria simplesmente o módulo do vetor T1, né? Então, essa componente no eixo y1 é igual ao módulo do vetor. E aqui vai acontecer a mesma coisa com o peso, mas só que no sentido negativo, né? Porque é uma projeção no sentido negativo. Então eu tenho que colocar um sinal de menos. Eu vou ficar com menos P1. Isso tem que ser igual a M1 vezes a aceleração 1 no eixo Y1. Notem aqui que a gente não tem como resolver esse problema com essa equação, porque a gente não sabe a aceleração, que é uma das coisas que a gente quer calcular, e a gente também não sabe qual é o valor da tensão T1. Agora, para a gente fazer a mesma coisa para o bloco 2, a gente vai ter o bloco sujeito à tensão T2. Aqui vou colocar um eixo vertical, que é o meu eixo Y2. E aqui eu tenho P2. Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu tenho aqui a força resultante no eixo Y2
é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2 no eixo y2. Notem que aqui eu só tenho essas duas forças, então eu vou ficar com T2 projetado em y2 mais P2 projetado em y2 é igual a M2 vezes A2 no eixo y2. Notem que T2 é projetado no sentido positivo do eixo y2, é uma projeção completa, então eu tenho simplesmente o módulo T2. E aqui de novo acontece do peso apontar no sentido negativo do eixo, então eu vou ficar com menos P2, isso vai ser igual a M2 vezes A2Y2. Notem aqui que a gente tem como símbolos aqui, a gente precisa determinar, né? Duas acelerações e duas tensões. Só que na verdade aqui a gente tem uma certa duplicidade, porque em primeiro lugar, se a massa da corda e a massa da polia tendem a zero, então isso implica que, na verdade, o módulo da tensão T1 é igual ao módulo da tensão T2, que é igual a simplesmente T. Se a gente for verificar lá que o caso de uma polia em que a massa não é desprezível, a gente vai perceber que, na verdade, a tensão T2 tem que ser maior que T1 para poder causar a rotação da polia, porque acelerar a polia em termos de rotação também exige um certo esforço. Além disso, a gente vai notar outra coisa, que se a corda é inextensível, isso quer dizer que se a corda é inextensível, isso implica que a aceleração dos dois blocos tem que ser sempre a mesma. Então, A1, Y1, ela tem que ser igual, um valor numérico igual a A2, Y2. Então, vejam que se esse bloco aqui acelera para cima com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, o outro bloco tem que descer com a mesma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Só que notem ainda que, devido à minha escolha de sistema de referência, se o bloco 1 sobe no eixo 1, então a aceleração dele é positiva. Mas, consequentemente, a gente vai ter que o bloco 2 desce no eixo y2. Então, na verdade, elas diferem por um sinal somente. Então, se eu pegar e fizer o seguinte, no lugar de T1 e de T2 eu colocar simplesmente T, no lugar de A1 eu colocar A, e no lugar de A2 eu colocar menos A, né? Menos aqui, e com A aqui, eu posso, vamos colocar assim, menos A, eu posso reescrever o sistema da seguinte maneira. O sistema formado por essas duas equações aqui, né? Então eu tenho um sistema que vai ser T menos P1, que é igual a M1 vezes A, e T menos P2, que é igual a M2 vezes menos A, né? Vou colocar o menos aqui na frente. Vou pegar e multiplicar dos dois lados essa segunda equação por menos 1. Então, o meu sistema vai ficar da seguinte maneira. T menos P1, que é igual a M1A. E aqui eu vou ficar com menos T mais P2, que é igual a M2 vezes A. Então, se eu somar essas duas equações aqui, eu vou somar tudo que tem do lado esquerdo do sinal igual, tudo que tem do lado direito do sinal igual, eu vou ficar com T menos P1 menos T mais P2, que vai ser igual a M1 vezes A mais M2 vezes A. Então, notem aqui que esse termo cancela com esse, e a gente pode reescrever esse sistema como sendo P2, que é M2 vezes G, menos P1, que vai ser M1 vezes G, que é igual, e colocando a aceleração em evidência, M1 mais M2 vezes A. Aqui eu posso colocar o G em evidência, né? Então eu vou ficar com M2 menos M1, tudo multiplicando o G, que é igual a M1 mais M2 vezes A. Portanto, como eu quero achar a aceleração, a letra A, eu posso escrever aqui M2 menos M1 sobre M1 mais M2 vezes G é igual a minha aceleração. Aí, substituindo os valores aí, a gente deve obter o resultado de... Deixa eu fazer as contas aqui só para ter certeza.
Então, a massa do bloco 2 são 7 kg. 7 menos 4 kg vezes 9,8 dividido por 7 mais 3 vai dar 2,94 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu conferir aqui. 7 menos 4 vezes 9,8 dividido por 7 mais 4, não 7 mais 3. É 2,67. Como a gente tem os dados com dois algoritmos significativos, a gente vai ficar com um resultado de 2,7 metros por segundo ao quadrado. Aí na letra B, a gente vai ter que determinar qual que é a tensão. Mas eu tenho que a tensão é fácil, a gente acha que qualquer uma dessas duas equações aqui. Pegando a primeira, por exemplo, a gente vai ter lá que T menos P1 é igual a M1 vezes A, implica que T vai ser igual a M1 vezes A mais M1 vezes G. Eu posso escrever como sendo M1 que multiplica G mais A, onde A é dado por essa expressão aqui em cima. Então eu posso escrever M1. Vejam que essa expressão aqui tem G, essa aqui também tem G, então eu posso colocar o G em evidência. E eu vou ficar com 1 mais M2 menos M1 sobre M1 mais M2. Uma expressão um pouco mais bonita aqui, né, para o resultado final, mas em termos de cálculo é muito mais fácil a gente calcular direto daqui, né? A gente tem o valor da aceleração, a gente tem o valor da aceleração da gravidade, então a soma dessas duas acelerações aqui vai dar 12,37. Se eu multiplicar isso pela massa M1, que são 4 kg, a gente vai obter 49,89 newtons, ou seja, a gente vai ficar com 50 newtons, usando dois algoritmos significativos. A segunda maneira de a gente resolver vai ser a seguinte. A gente vai fazer uma simplificação nesse problema, na verdade. Nota que a gente pode pensar esse sistema de uma maneira um pouco diferente. A gente pode pensar assim. A gente tem a roldana. A gente tem aqui o primeiro bloco que está suspenso. E a gente tem o segundo bloco aqui. Aí eu posso imaginar bem, eu tenho aqui a tensão T1. Aqui eu tenho o peso P1. Aqui eu tenho uma tensão T2, que tem o mesmo valor que T1. E aqui eu tenho o peso P2. Aí eu vou assumir que eu tenho um eixo que ele sobe aqui nesse sentido. E aqui no outro lado ele desce. Eu vou chamar esse eixo de X. Quando a gente faz isso, a gente está basicamente fazendo o seguinte com o sistema. A gente está substituindo esse sistema mais complicado aqui por uma coisa um pouco mais simples, que vai ser um bloco ligado ao outro de uma maneira linear aqui. Então, vou colocar aqui e dizer que esse eixo aqui é o meu eixo X. E vejo que eu tenho essa força P1 que aponta para baixo aqui nesse bloco, ela vai apontar para a esquerda aqui nesse bloco. Aqui eu vou ter aquela tensão T1. Aqui eu tenho a tensão T2. E aqui eu vou ter o peso P2. Então, para resolver esse sistema, agora eu vou simplesmente aplicar a segunda lei de Newton nesse eixo X. Então, eu vou ter o seguinte, força resultante nesse eixo X vai ser igual à massa total do sistema vezes a aceleração nesse eixo X. Note uma coisa, essa tensão aqui, se você considerar os dois blocos como uma coisa só, esse sistema formado pelos dois blocos e pela corda, são forças internas, né? Então você pode pensar no seguinte, você tem, na verdade, aqui um objeto composto, então as forças internas elas não vão entrar na nossa conta. A gente vai pensar só nas forças externas, né? Até porque essas duas forças aqui têm o mesmo valor, né? Então a gente vai ter o quê? O peso P1, que vai ser igual a
M1, melhor fazer assim. A gente precisa calcular a soma das componentes das forças que apontam no eixo x, né? Então a gente vai ficar com P1 projetado em x, mais P2 projetado em x, isso tem que ser igual à massa total, vezes a aceleração em x. Só que P1 projetado em x vai dar menos o módulo do peso P1, e P2 projetado em x vai dar mais P2. Então isso é igual a mt, que é a massa total, vezes a aceleração em x. Só que P1 é m1 vezes g, né? Então vou ficar com menos m1 vezes g, mais m2 vezes g, que é igual a massa total, que é m1 mais m2, vezes a aceleração em x. Colocando aqui o g em evidência e isolando A, a gente vai obter exatamente o mesmo resultado, né? A aceleração vai ser igual a m2 menos m1 sobre m1 mais m2. Tudo multiplicando g. É claro que esse tipo de solução é aquela velha história, né? Se você pega e calcula a aceleração, as coisas costumam ser mais fáceis quando a gente está trabalhando com dinâmica. E aquela ideia de pegar e considerar um objeto composto que se move junto como sendo uma coisa só. Só que isso não permite que a gente ache as forças internas. Então, para poder achar as forças internas, como por exemplo a tensão nesse problema, a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton para algum dos dois blocos separadamente. Então, pode pensar no primeiro bloco, então eu tenho um peso P1 para a esquerda e eu tenho a tensão T1 ou T simplesmente para a direita. Então vou colocar aqui o eixo X e aplicando a segunda lei de Newton, eu tenho que a força resultante em X é igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração em X. Veja que a aceleração já é conhecida, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, a gente obtém simplesmente menos P1 projetando já em X, né? Mais T1 é igual a M1 vezes a aceleração em x, passando esse P1 para o outro lado, escrevendo ele como sendo M1 vezes G, a gente tem que T1 é igual a M1 vezes A, mais M1 vezes G, ou, colocando em evidência M1, a gente tem M1 que multiplica G mais A, que é exatamente a expressão que a gente tinha obtido anteriormente. Então, se a gente substituir aqui essa expressão de aceleração nessa expressão, a gente vai obter a mesma expressão que a gente tinha anteriormente, que era M1 vezes G, que multiplica 1 mais M2 menos M1 sobre M1 mais M2. Claro que substituindo os valores a gente vai obter os mesmos resultados que a gente obteve anteriormente. Então esse truque, digamos assim, de a gente considerar as diversas partes de um sistema que se movem juntas como sendo uma coisa só, facilita muito para a gente fazer o cálculo da aceleração, que permite, de uma certa forma, a facilitação do problema ali para a gente poder resolver depois mesmo as forças internas, porque uma vez determinada a aceleração, os problemas de dinâmica costumam ser bem mais fáceis de se resolver. É claro que a outra solução que eu apresentei antes, ela é mais ortodoxa, assim, mais canônica, né? A gente tem uma coisa mais detalhadinha, mais certinha. Aqui a gente às vezes faz umas coisas meio absurdas, tipo colocar um eixo curvo, assim, é um troço meio esquisito. Mas na verdade a gente está, digamos assim, trocando um sistema por um sistema análogo, só que mais simples de interpretar, que seria esse num movimento linear aqui. Certo? É isso.